E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é o Fato Zen 10 e hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo de um jeito um pouco diferente. Pensa comigo, o que é luxo para você hoje? Um carro importado? Um smartphone de última geração? Uma viagem para o outro lado do mundo? Agora, e se eu te dissesse que coisas que a gente nem dá valor hoje em dia, como um simples copo com gelo, já foram itens tão raros e caros que só a elite da elite podia ter? É isso mesmo. Estamos falando de um tempo em que ter gelo para refrescar sua bebida era um símbolo de status maior do que ter ouro guardado no cofre. A história está cheia dessas reviravoltas malucas. Pode parecer loucura, mas cada objeto que a gente usa no nosso dia a dia tem uma jornada incrível por trás. O sal, por exemplo, que a gente compra por centavos no mercado, já foi tão valioso que era usado para pagar o salário dos soldados romanos. É daí que vem a palavra salário, sabia? Essas comodidades que consideramos garantidas, na verdade, moldaram a economia mundial. Iniciaram guerras, derrubaram impérios e definiram rotas comerciais que conectaram o planeta. A história não está só nos grandes eventos e nas grandes batalhas. Ela está escondida nos itens mais banais da sua cozinha, da sua despensa, da sua casa. Prepare-se, porque hoje vamos desvendar os segredos por trás de 7 itens comuns que já foram verdadeiros tesouros. Vamos explorar como eles passaram de artigos de luxo, disputados a peso de ouro, para produtos que encontramos em qualquer prateleira de supermercado. Cada um deles carrega uma história de poder, ambição, inovação e até mesmo medo. Eu garanto uma coisa para vocês: você nunca mais vai olhar para um simples cubo de açúcar da mesma forma depois disso. Então bora mergulhar nessas histórias? Vamos começar com algo que parece inacreditável: gelo. Hoje, você abre o freezer e tá lá, à vontade. Mas até o século XIX, ter gelo era o suprassumo do luxo, principalmente em lugares quentes. Imagine o trabalho que dava. Homens cortavam blocos gigantescos de gelo de lagos e rios congelados no inverno do hemisfério norte. Esses blocos eram serrados, cobertos com serragem para isolamento térmico e armazenados em casas de gelo subterrâneas. E a parte mais complexa ainda estava por vir: o transporte. Navios eram carregados com toneladas dessas pedras congeladas para cruzar oceanos e chegar a países tropicais como o Brasil ou a Índia. Era uma operação logística monumental e caríssima. Só os muito ricos podiam pagar por esse luxo. Reis, imperadores e barões da indústria impressionavam seus convidados servindo bebidas geladas em festas suntuosas. Ter gelo era um símbolo de poder e riqueza. Uma forma de mostrar que você podia, literalmente, comprar um pedaço do inverno e levá-lo para o verão. Essa demanda absurda por gelo impulsionou a criação de algumas das primeiras cadeias logísticas globais, com magnatas como Frederick Tudor, o rei do gelo, construindo impérios bilionários. Ele aperfeiçoou as técnicas de isolamento e transporte, tornando o gelo um pouco mais acessível, mas ainda assim um artigo de luxo que mudou a forma como as pessoas comiam, bebiam e até tratavam doenças. Agora, vamos falar do sal. Sim, esse pozinho branco que você usa para temperar a pipoca. Por milênios, o sal foi uma das substâncias mais preciosas do mundo, literalmente valendo seu peso em ouro em algumas culturas. E o motivo era simples: sobrevivência. Antes da geladeira, o sal era o principal método para conservar alimentos, especialmente carne e peixe. Sem ele, era impossível estocar comida para o inverno ou para longas viagens. Isso fazia do controle das minas de sal e das rotas comerciais um poder estratégico gigantesco. Cidades inteiras, como Salzburgo, na Áustria, que significa literalmente cidade do sal, foram fundadas e prosperaram por causa desse mineral.
O valor do sal era tão grande que ele funcionava como moeda. Os soldados romanos, como eu mencionei na introdução, recebiam parte de seu pagamento em sal, o salarium argentum, que deu origem à nossa palavra salário. Ter sal era sinônimo de riqueza e poder. Governos instituíam impostos pesadíssimos sobre o sal, o que gerou revoltas populares, como a famosa Marcha do Sal liderada por Gandhi na Índia, um protesto contra o monopólio britânico. Guerras foram travadas pelo controle de salinas. Esse tempero comum, que hoje custa quase nada, foi um dos pilares da civilização, um motor da economia e um pivô de conflitos geopolíticos por séculos. Hoje, o papel está em todo lugar, em livros, cadernos, embalagens, recibos. A gente joga fora sem nem pensar. Mas houve um tempo em que o papel era um artigo raro e extremamente caro. Antes da invenção da prensa de tipos móveis por Gutenberg, no século XV, e principalmente antes da industrialização da produção de papel no século XIX, cada folha era feita de forma artesanal, a partir de trapos de linho e algodão. O processo era lento, trabalhoso e o material era escasso. Por isso, os livros eram tesouros, copiados à mão por monges em mosteiros, num trabalho que podia levar anos para ser concluído. Essa raridade do papel significava que o acesso ao conhecimento era extremamente limitado. Apenas a igreja, a nobreza e os acadêmicos mais ricos podiam ter livros. A informação e a educação eram privilégios de uma pequena elite, e a maior parte da população vivia no analfabetismo. A invenção de Gutenberg foi uma revolução, mas foi a produção em massa de papel barato, feito a partir da polpa de madeira, que realmente democratizou a informação. Jornais, livros e panfletos se tornaram acessíveis, permitindo a disseminação de ideias, o avanço da ciência e as revoluções políticas. O que antes era um luxo para poucos se tornou a base da nossa sociedade do conhecimento. A gente pensa no açúcar como um ingrediente básico, talvez até como o vilão da saúde moderna. Mas por séculos, o açúcar foi conhecido como ouro branco, uma especiaria exótica e absurdamente cara, acessível apenas para a realeza e a aristocracia europeia. Ele era usado em pequenas quantidades, não para adoçar o café, mas como um tempero de luxo, um remédio e um símbolo de status. Esculturas de açúcar, chamadas de sutilezas, eram o ponto alto dos banquetes medievais, exibindo a riqueza e o poder do anfitrião. Era um luxo tão extremo que era guardado em caixas trancadas à chave, como joias. A história do açúcar, no entanto, tem um lado terrivelmente sombrio. A crescente demanda europeia por esse ouro branco foi um dos principais motores do tráfico de pessoas escravizadas da África para as Américas. Milhões de africanos foram sequestrados e forçados a trabalhar em condições desumanas nas plantações de cana-de-açúcar no Brasil e no Caribe, em um sistema de exploração brutal que gerou fortunas para as potências coloniais. A transformação do açúcar de um item de elite para um produto de consumo em massa foi construída sobre o sofrimento de milhões. É uma história que nos lembra como a busca por um luxo pode ter consequências devastadoras e moldar a economia e a demografia do mundo de forma trágica. Quem consegue imaginar a culinária italiana sem molho de tomate? Parece impossível, né? Mas acredite se quiser. Por mais de 200 anos depois de chegar à Europa, vindo das Américas, o tomate foi visto com medo e desconfiança. Ele era cultivado apenas como uma planta ornamental exótica, bonita de se ver, mas perigosa demais para comer. A razão? O tomate pertence à família das beladonas, que inclui plantas venenosas bem conhecidas. Além disso, os aristocratas europeus comiam em pratos de estanho, um metal que liberava chumbo em contato com a acidez do tomate, causando envenenamento. A culpa, claro, sobrava para o pobre fruto. Foi só no final do século XVIII
em Nápoles, na Itália, que a população mais pobre, desesperada pela fome, começou a experimentar o tomate como alimento. Eles descobriram que, além de não ser venenoso, era delicioso. A invenção da pizza, um prato simples para os trabalhadores, foi o que realmente popularizou o tomate e o transformou no ícone da gastronomia italiana que conhecemos hoje. A partir daí, ele conquistou o mundo, tornando-se um ingrediente fundamental em diversas culturas. A história do tomate é uma prova de como o preconceito e a desinformação podem atrasar a aceitação de algo novo, e como a necessidade pode levar a descobertas incríveis. Hoje em dia, um pote de pimenta do reino é um item básico em qualquer cozinha, custando alguns poucos reais. Mas, na Idade Média, esses pequenos grãos pretos valiam mais que ouro. A pimenta era a especiaria mais cobiçada da Europa, importada da Índia através de rotas terrestres longas e perigosas, controladas por mercadores árabes e venezianos. Cada intermediário adicionava seu lucro, fazendo o preço disparar. A pimenta não era usada apenas para dar sabor à comida, mas também para disfarçar o gosto de carne que não estava tão fresca, além de ser vista como um medicamento poderoso. O valor da pimenta era tão astronômico que ela era usada como moeda. As pessoas pagavam aluguéis, impostos e dotes com pimenta do reino. A expressão caro como pimenta vem dessa época. Foi o desejo de quebrar o monopólio do comércio de especiarias e encontrar uma rota marítima direta para as Índias que motivou as grandes navegações. Navegadores como Vasco da Gama e Cristóvão Colombo se lançaram ao mar em busca de uma rota para o Oriente, um esforço que acabou levando à descoberta das Américas e à reconfiguração do mapa do mundo. Tudo isso por causa do desejo por esse pequeno grão preto que hoje usamos sem nem pensar. Aquela xícara de café para começar o dia ou aquele pedaço de chocolate depois do almoço são rituais diários para milhões de pessoas. Mas tanto o café quanto o chocolate começaram suas jornadas no Ocidente como bebidas exóticas, misteriosas e exclusivas da elite. O chocolate, originário das civilizações Azteca e Maia, era considerado uma bebida dos deuses, consumida em rituais pela nobreza em uma forma amarga e picante, muito diferente do que conhecemos. Quando chegou à Europa, foi adoçado com açúcar e se tornou a bebida favorita das cortes reais, um luxo caro e um segredo bem guardado. O café, por sua vez, vindo da Etiópia e popularizado no mundo árabe, chegou à Europa cercado de controvérsia. As cafeterias se tornaram centros de debate intelectual e político, o que fez com que alguns governantes as vissem como uma ameaça e tentassem proibir a bebida. Tanto o café quanto o chocolate eram artigos de luxo, consumidos em casas opulentas e nos primeiros cafés, que eram estabelecimentos para os ricos. Demorou séculos para que a produção em massa e a globalização transformassem essas duas iguarias divinas em prazeres cotidianos, acessíveis a quase todos, energizando e adoçando a vida moderna. E aí, que viagem, hein? É impressionante pensar como o mundo dá voltas. Itens que definiram impérios, causaram guerras e eram símbolos máximos de poder e riqueza, hoje estão aí, na nossa despensa, no nosso freezer, na nossa mesa de trabalho. Do sal ao papel, do açúcar ao gelo, cada um desses objetos carrega em si uma parte da história da humanidade, uma jornada de inovação, exploração e, muitas vezes, de conflito. Eles nos mostram como a percepção de valor é algo que muda drasticamente com o tempo e a tecnologia. O que é comum hoje pode ter sido o tesouro de ontem. Isso nos faz pensar, não é? Se o gelo já foi mais valioso que ouro e o sal pagava salários, o que será que o futuro nos reserva? As coisas que hoje consideramos banais e abundantes, como a água potável, o ar limpo ou até mesmo o acesso irrestrito à internet, podem se tornar os artigos de luxo de amanhã. A história tem um jeito de se repetir e de nos ensinar que não devemos tomar nada como garantido. Então fica a pergunta no ar para a gente refletir.
Qual será o próximo item que vai deixar de ser comum e virar uma raridade no futuro? Espero que vocês tenham curtido essa imersão na história oculta dos objetos do nosso dia a dia, tanto quanto eu. Se você gostou, já sabe o que fazer, né? Deixa sua teoria aqui nos comentários. Esmaga o botão de like para dar aquela força. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e, claro, compartilha com aquele amigo ou amiga que adora uma boa curiosidade histórica. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!